tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como negócios, ciências, artes e educação para que possam inspirar sua trajetória de vida. Hoje temos a honra de receber Durval Braga Neto, empreendedor e especialista em talento, criatividade e desenvolvimento humano com o tema Talento, Criatividade e Carreira. Seja bem-vindo ao Kids Talks, Durval, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Letícia, um prazer estar aqui. Olha, muito bacana. Primeiro eu queria, antes da gente começar efetivamente, queria te dar os parabéns pela iniciativa, pela consistência de você estar conseguindo manter. É desafiador, eu imagino, conciliar os teus estudos, né, com essa rotina de gravação. Realmente. Não é? Que série que você está? Eu tô no 5º ano. Você tá no 5º ano, olha só. Então ainda tem muita coisa pela frente, né? Então, parabéns, viu? Muito legal a iniciativa de vocês. Bacana a ideia de você poder abordar temas tão diferentes como negócios, como ciência e tal, sob a perspectiva de uma criança, né? Isso é muito legal. E eu só acho que vai dar muito o que falar ainda. É o nosso diferencial. Muito bem. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Fatiari. Quem experimenta, prefere Fatiari. G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade, soluções em geologia e o meio ambiente. Durval Braga Neto é economista, especialista em marketing, desenvolvimento humano e psicologia positiva. Professor de MBA em cursos de criatividade, inovação, desenvolvimento humano e negócios. Facilitador certificado Lego Serious Play. Formação em coaching de talentos e pontos fortes pela Gallup. Falei certo? Galo. Fundador do Parque de Ideias e colunista da Rádio CBN e Rede Amazônica de Televisão, afiliada à Rede Globo. Durval, o Kids Talks tem uma pergunta que a gente faz sempre a todos os nossos programas, que é a seguinte. Todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que o Durval queria ser quando crescesse? Excelente a tua pergunta, porque assim, é muito curioso como a maioria de nós, quando a gente cresce, a gente não percebe que, efetivamente, quando você está feliz no que você faz, você se sente motivado, você se sente engajado, pode ter absoluta convicção de que essa felicidade no trabalho, a sua realização pessoal, ela tem muito a ver com o que você era, ou pelo menos pensava que era enquanto criança. Vou te explicar melhor um pouquinho. Eu sempre, desde muito pequeno, eu fui apaixonado por educação. Adorava educação, adorava os livros. Eu gostava muito disso, mas naturalmente que eu não tinha clareza do que era educação. E eu me lembro até de uma passagem muito legal que minha mãe lia para mim desde pequeno, né? Eu fui o primeiro filho, o primeiro neto e tal. E ela lia, e eu tentava memorizar as leituras que ela fazia para mim, e quando meus primos mais novos chegavam em casa, eu fingia que eu estava lendo, porque eu não sabia ler ainda, naturalmente. Caraca, eu fiz isso. Você fazia isso? Eu fazia Olha isso. Só. Eu tinha um livro que era 60 histórias da Disney, e aí eu decorei uma história inteira da Edna Moda, e os meus pais acharam que eu estava lendo enquanto eu tinha decorado. Olha só. Mas eu fui além de você, porque eu me metia, eu fingia que eu estava lendo para os meus primos, só para mostrar para eles que eu era melhor do que eles ali, o que é naturalmente ridículo, mas assim, o que já mostra uma certa conexão minha naquele momento com a leitura. E é muito curioso que à medida que eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui entendendo o que era o mercado de trabalho, o que eu queria fazer profissionalmente, uma convicção eu tinha que provavelmente eu estaria envolvido com alguma coisa ligada à educação. E acabou que isso se concretizou, né? Na medida que a gente talvez vai falar um pouco mais sobre isso, eu tive algumas experiências e todas essas experiências que eu tive até hoje foram praticamente uma conexão com a outra. Eu vou te dar um outro exemplo. Quando eu tinha por volta de 18, 19 anos, eu dava aula de inglês. Eu tinha entrado na faculdade e dava aulas de inglês. E acabou que eu virei guia de turismo na Disney. Trabalhei por 4 anos lá nos parques da Disney. Surpreendente. Passei uns 4 anos lá. Eu acho que eu fui nessa época, sei lá, umas 22 vezes para Disney. E é curioso como essa experiência na Disney, ela se conecta completamente com todo aquele meu interesse por criatividade, por imaginação, porque na verdade a Disney, você sabe que é o berço da imaginação e da criatividade, né? Mas é curioso que enquanto eu estava lá, eu também não tinha clareza de que provavelmente aquilo seria muito útil para mim em algum outro momento na minha fase adulta.
E acontece que hoje, por exemplo, no exercício da minha profissão, atendendo os meus clientes, eu te diria que talvez não tenha tido nada que tenha sido mais importante para mim Do que ir para a Disney. do que ter tido essa oportunidade de trabalhar nos parques e, sobretudo, ter tido a oportunidade de aprender a tomar gosto pela leitura. Essas duas coisas se uniram. Então, hoje, por exemplo, quando eu atendo alguns dos nossos clientes, que a gente trabalha com experiência do cliente, a gente trabalha com felicidade no ambiente do trabalho e tudo mais, basicamente eu te diria que a minha maior experiência, o que foi mais valioso para mim, talvez não tenha sido nem a faculdade ou as especializações que a gente fez, mas sim ter tido essas oportunidades. Então, por isso que a minha recomendação se você está em dúvida no que você pensa para a sua vida, muita gente fica em dúvida, o que é que eu vou fazer? Eu não gosto mais do que eu tomei a decisão de fazer direito, mas hoje eu não tenho mais saco para isso, não quero isso mais para mim. Se você está em dúvida, revisite a sua infância. Provavelmente as respostas que você precisa estão lá. Agora, uma pergunta. O que é talento e criatividade? Legal, são dois conceitos complementares, porém diferentes, né? Vamos começar talvez pelo conceito da criatividade, que eu acho que ele antecede talvez o talento. Todos nós temos problemas, por exemplo, você está na quinta série, provavelmente ao longo da quinta série você teve uma série de testes, avaliações que você fez, né? Dever de casa, trabalho que você tinha que fazer, certo? O dever de casa nem tanto. Nem tanto. Mas assim, imagina uma prova. Uma prova é um problema que você tem para resolver. Uma prova de matemática, por exemplo, ela contém uma série de questões e essas questões são problemas. Isso é um problema. Para que você consiga resolver essa prova de matemática, você precisa conectar o que está sendo perguntado com o que você estudou, não é isso? Sim. Esse processo de conexão do repertório que você tem, do que você estudou para responder as perguntas, a gente chama isso de um processo criativo. O processo criativo, a criatividade em si, é uma habilidade absolutamente inata do ser humano. Na verdade, é uma das poucas coisas que diferenciam muito o ser humano dos animais, por exemplo, é o fato deles serem naturalmente criativos. E a criatividade é a capacidade que eu tenho de resolver problemas. Então, qualquer tipo de problema, por exemplo, para você montar esse cenário, era um desafio. Preciso montar um cenário. Então, eu vou reunir o meu repertório, o meu conhecimento de informação. Eu preciso chamar uma pessoa que conheça muito de som. Eu preciso chamar uma pessoa que entenda de um pouquinho de luz. E eu preciso conectar essa coisa toda para poder eu fazer o kit stock e ir para o ar. Concorda comigo? Esse é um processo criativo, né? Então, todo ser humano, independente da área que ele escolheu abraçar, de profissão, independente de onde ele nasceu, independente do que ele escolheu para a vida dele, ele é um ser criativo. Existem pessoas, talvez você se pergunte, mas será que tem gente que não é criativa? Não tem. O que acontece é que tem gente que é mais criativa e tem gente que é um pouco menos criativa. Quem é o mais criativo? O mais criativo é aquele que lê mais, aquele que vai mais para cinema, é aquele que se informa mais, é aquele que viaja. Ou seja, quanto mais repertório de mundo eu tenho, mais criativo eu sou. Se eu leio pouco, não assisto cinema, não leio nada na revista, ou seja, eu sou um cara que consumo pouca informação, eu vou ser naturalmente menos criativo. E eu te diria, Letícia, que não tem nada, na minha humilde opinião, mais importante para você se dar muito bem na vida do que você ser criativo. Para mim, a criatividade eu diria que é a expressão máxima do que um ser humano pode ser, é a criatividade. Porque sem a criatividade, você não consegue ter a capacidade de resolver problemas. Perfeito. Você precisa da criatividade para poder resolver problemas, né? E é importante dizer que a criatividade ela não é um negócio linear, né? É um negócio que tem altos e baixos. Por exemplo, não sei se você gosta de fazer redação, né? Mas na escola... Gostar eu não gosto. Você não gosta muito, né? Mas a redação é um belo modelo de um processo criativo. Eu não sei como é que você faz as tuas, mas, por exemplo, quando eu vou fazer texto, eu começo a escrever o texto. Aí eu vejo, não, esse primeiro parágrafo não está legal, apaga. Ou então eu já escrevi, não, isso aqui vai ficar legal aqui embaixo. Aí eu pego aquilo que está lá embaixo e falei, não, vou botar aqui em cima. Ele é meio tortuoso o processo criativo. Ele não é uma coisa linear. Isso já aconteceu com você? Bom, eu acho que, primeiro, eu faço todo um rascunho do texto, aí eu vou verificar. Não, essa parte não ficou legal. Isso. Aí depois eu vou numa tacada só para tentar identificar qual é o problema do texto para ele ficar mais compreensível para outras pessoas. E aí, o que acontece? Aí, primeiro eu verifico o texto, aí depois eu fico batendo cabeça. Aí depois, agora o texto tá bom, vou mandar pra minha tia, aí eu ganho meu 10.
Concorda comigo que esse é um processo criativo? Sim. E você concorda também que para você escrever esse texto, se você tiver mais informações sobre aquele assunto, fica mais fácil escrever o texto, né? Claro. Se você não conhece nada daquele assunto, fica dificílimo para você escrever o texto. O processo criativo é isso. Agora, onde é que entra a palavra talento nesse contexto, né? Eu não sei você, Letícia, mas assim, tem gente que tem uma facilidade enorme de se comunicar, de interagir com os outros. Você se sente assim? Não muito? Não, na realidade eu tenho que treinar muitas vezes Perfeito. Mas só que eu tenho uma facilidade para poder me interagir, começar uma conversa, etc, se expressar. Legal. Mas só que ao mesmo tempo eu não sei como interagir. E tem algumas entrevistas que eu não sei como interagir, porque normalmente eu não sei muito do assunto, ou eu fico um pouquinho tímida. Tá. Mas aí depois, quando eu sei muito do assunto, pesquiso, e aí depois eu me identifico com o assunto, escrevo um texto, e aí pra mim fica muito mais fácil. Olha, eu vou te dar uma dica aqui que eu faço e o que eu uso lá na rádio. É assim, a gente entrevista, eu tô há 8 anos entrevistando gente lá na rádio. E a maioria das vezes eu vou sem nenhum roteiro. Zero roteiro. Meu Deus, Eu tenho provas disso. eu quero chegar nesse nível. Mas aí eu vou te explicar qual que é a pegadinha aí, como é que eu manipulo isso. Vamos dizer que isso é processo criativo, tá? Vamos dizer que você esteja falando sobre um assunto específico de medicina. Você entende alguma coisa de medicina? Só algumas coisas. Tá, por exemplo, vamos falar sobre fazer um parto. Você sabe fazer um parto? Não. Não, você não sabe fazer um parto, né? Mas imagina que você está entrevistando uma pessoa que é um médico que faz parto todos os dias. E aí você, o que eu vou perguntar desse cara sobre parto? Né? O que é um parto, como realizá-lo. Mas essas são perguntas, digamos, protocolares. É a pergunta que todo mundo faria, mas você pode perguntar, se, por exemplo, dizer, eu não entendo do processo e nem quem está assistindo talvez queira saber como é que acontece o parto, como é que ele corta com o bisturi. Não é isso que interessa. Né? O que interessa sob a tua perspectiva é saber. Me diz uma coisa, tá nascendo mais menino ou mais menina? Me diz uma outra coisa, qual é a emoção que você sente, se você de repente tem facilidade de falar sobre emoção, que emoção você sente quando você, toda vez que você facilita a vida de um bebê que está vindo? Como é que você se sente? Como é que você se sente colaborando com aquela família que está recebendo um ente querido que está nascendo ali? Ou seja, eu trago a conversa para o meu campo de conforto. Você entendeu? Então, eu trago para aquilo que eu domino, eu adapto a conversa. Então você meio que traz para aquilo seu campo de conforto para você ter uma conversa mais saudável com a pessoa? Isso. Porque eu não tenho como interagir com ele do ponto de vista técnico-médico, porque eu não sou médico. Mas eu tenho como trazer o assunto para a minha zona de conforto, onde eu me sinto mais confortável de trabalhar. Isso é um processo criativo. Como é que você, por exemplo, político faz muito isso, né? É muito comum em debate, né? O cara pergunta uma coisa e ele responde outra completamente diferente. Ninguém nem entendeu o que ele falou. O que ele fez? Ele trouxe a conversa para a zona de conforto dele. Entendi. Como identificar o seu talento? Tá bom. Vamos conceituar primeiro o que é talento, né? Tem pessoas que têm uma facilidade incrível de se comunicar com as outras, não tem? Sim. Tem muita gente que tem facilidade. Tem outras pessoas que não têm essa facilidade. Que para apresentar um podcast como você está fazendo, jamais conseguiria, provavelmente. Tem pessoas que são, por exemplo, têm uma facilidade de fazer amigos muito rapidamente. Tem outras pessoas que não têm tanto. Tem pessoas que têm a capacidade de olhar o mundo em planilhas. Ele consegue organizar tudo ali em planilhas na cabeça dele. É uma pessoa analítica. Eu nunca conseguiria fazer isso. Pois é. Mas você sabe que tem pessoas que têm isso, né? Sim. O talento, basicamente, é o modo como você pensa, sente e se comporta da maneira mais natural que você tem. Então, por exemplo, tem gente que não tem o talento da comunicação. Outros têm mais facilidade. O que acontece, eu não sei se você sabe, é uma curiosidade, o talento, essa palavra talento, ela um dia já foi uma moeda. Tipo real, tipo dólar. O dólar, o real, são moedas. O chocolate? Não, tipo uma moeda. Só uma moeda? Uma moeda no sentido, por exemplo, o real que nós temos aqui no Brasil. É a nossa moeda, né? Sim. Pois é, um dia o talento foi uma moeda. Sério? Ele foi uma moeda. É um dos raros casos de uma palavra que se transformou ao longo do tempo. E tem, inclusive, a parábola dos talentos, tal, que Jesus Cristo deu uma moeda para cada um. Então, essa é uma outra história. Mas o que acontece? O talento, basicamente, ele é a forma natural como você se expressa. Aí você vai dizer assim, não, Durval, mas todo mundo tem facilidade de interagir com as outras pessoas? Não tem. Todo mundo tem facilidade de fazer conta? Não tem. Todo mundo tem facilidade de fazer amigos? Não tem.
Isso é uma coisa muito particular. E é engraçado porque, eu não sei se você sabe, mas cada um de nós que estamos aqui nessa sala, nós temos um conjunto que é único nosso de talento. Só a gente tem. Você tem um conjunto de talentos que é muito teu, da Letícia, eu tenho um conjunto, e cada um aqui tem um conjunto de talentos. Você sabe qual é a possibilidade de eu encontrar uma outra pessoa no mundo que tenha o mesmo conjunto de talentos que eu tenho ou que você tem? Muito baixa. Por exemplo, chuta um valor. Sim, Um para, sei lá, 0,0001% das pessoas? O percentual é de 1 para 33 milhões. Caraca! Ou seja, é quase impossível você encontrar uma pessoa que tenha um talento igual, um conjunto de talentos igual ao seu. Nossa, desculpa pelo grito, Não, tá? imagina, fica tranquila. Pode gritar, realmente. Não, é que eu tô pensando nas pessoas que o meu microfone tá perto da minha boca. Coitada dela. Mas olha só, por que é importante você conhecer os seus talentos? Porque, na verdade, se você reconhece aquilo que você faz muito bem, a tua carreira, a tua vida profissional vai ser muito mais fácil. Eu não sei se você sabe, mas assim, existe um percentual muito baixo mesmo de pessoas felizes com o seu trabalho. Você sabia disso? Sim. Não chega a 21%. Só 21% das pessoas no mundo inteiro gostam do que fazem. A maioria das pessoas que não gosta do que faz tem um motivo para isso. Sabe qual é? É que, em geral, elas não fazem atividades na sua rotina diária que estão ligadas ao seu talento, à sua habilidade mais natural. E, portanto, elas não vão gostar. Então, saber o talento é fundamental. Vou te dar um dado aqui que eu acho bem legal. No Brasil, hoje, existem, somando tudo, eu arriscaria aí dizer, sei lá, uns 20 milhões de pessoas desempregadas. 20 milhões de desempregados no Brasil. Cerca de 10% desses desempregados, eles têm nível superior, têm pós-graduação, mestrado e tal, mas não conseguem emprego. Sabe por quê? Porque eles estão procurando emprego baseado simplesmente no diploma que eles têm. Eles não sabem exatamente qual é o talento que eles têm. Você já sabe qual é o teu talento? Não, eu sei como conseguir identificar o meu talento, mas só que eu ainda não fiz essa pesquisa pra mim. Mas o que você supõe que você tem de talento? Provavelmente talento em comunicação e principalmente em contas mais relacionadas à matemática, por exemplo. Álgebra, por exemplo. Você tem mais facilidade? Sim, com álgebra, também fração. E também eu acho que talento para desenhar. Legal. Então, o talento para desenhar, por exemplo, deixa eu te contar uma coisa aqui. Tem uma teoria chamada teoria das inteligências múltiplas, de um psicólogo americano chamado Howard Gardner. Ele diz o seguinte: não tem aluno ruim. A maioria dos professores acha que tem aluno ruim, né? Normalmente é aquele que senta no fundo da sala, né? Aquele que... Eu sento no fundo da sala. Você senta no fundo, mas os professores têm essa história, né? Sentou no fundo da sala, não é bom aluno, né? Não tem isso na tua escola? Eu sempre tiro 10 e 9 e eu sento lá no fundão. E as pessoas que sentam normalmente mas no meio... Eu não estou dizendo que isso é o certo. Eu estou dizendo o que eles pensam. Eles acham, por exemplo, que o aluno que está lá no fundão não é bom aluno, né? Que o bom aluno senta na frente e tal. Isso desde que o mundo é mundo falam isso, né? Não sei se na época de vocês era assim. Sentou no fundão, meu amigo, não presta, né? E aí, piorou. Tu imagina, tem algum aluno lá na tua escola que desenha na parede ou já desenhou na carteira? Eu tenho 3. 3. Não tem aquele sempre que desenha no fundo na parede? Sempre tem. Não tem aquele que não vê a hora de bater o intervalo para ele sair e jogar uma pelada na escola? Tem? Você reconhece essa situação, Letícia? Tem isso, não tem? Não tem aquele outro aluno, por exemplo, assim, que é o famoso CDF, né? Que é aquele menino ou aquela moça que, assim, que fala umas coisas que nem o professor às vezes entende o que ele está falando, né? Então eu vou te dar um exemplo do que é talento. Imagina, por exemplo, Letícia, que se aquele garoto ou aquela garota que senta no fundo da sala, que desenha, e se ao invés da gente repreender que ele está desenhando, a gente jogasse luz e energia naquele talento, aquele menino ali poderia virar, por exemplo, um Pablo Picasso da vida. Quem sabe? Não é? Quem sabe? Um Van Gogh? Um Van Gogh, quem sabe? E se aquele menino ou aquela menina que é doida para sair do intervalo para jogar futebol ou jogar vôlei ou qualquer outra coisa... Talvez ela seja a próxima Marta? Quem sabe, desde que a gente jogue luz nesse talento.
E de repente aquele menino ou aquela moça que fala umas coisas que nem o professor entende, tipo Shakespeare, por exemplo. Shakespeare teve um professor de inglês. Né? Ele teve um professor de inglês, acreditem, né? Ele tinha um professor de inglês. Então o que acontece hoje é que a maioria das escolas, eu diria não, a educação como um todo, ela não está muito preocupada com essa questão do talento. Ela está muito mais preocupada em fazer com que o menino ou a menina memorizem toneladas de conteúdo para passar no exame, né, no Enem, enfim, nesses exames todos que tem, vestibular e tudo mais. Então, o talento é extremamente importante. Eu vou te contar uma história bem rapidinho aqui, que eu sempre gosto de contar. Tinha uma garotinha na década de 30, 1930 mais ou menos, lá na Inglaterra, chamada Julia Lynn. Ela era uma garota que os professores diziam que ela era doida. E aí chamaram os pais lá e disseram, olha, leva essa menina num psiquiatra, porque essa menina é doida. Porque ela tinha uns comportamentos que não eram comportamentos muito comuns, assim, né? Um dos comportamentos dela era assim, toda vez que ela ouvia uma música, ela levantava e começava a dançar. No meio da sala mesmo, onde ela estivesse. E tinha mais, ela não prestava muita atenção, ela era meio avoada. Sempre tem um aluno mais avoado na sala, né? Sim. Tem aquele que não faz o exercício direito, né? Tá sempre atrasado e tal. Aí a escola disse, leva essa menina no psiquiatra que eu acho que ela é doida. Os pais levaram a Julia no psiquiatra. E o psiquiatra ouviu atentamente essa história, né? Em um determinado momento lá da consulta, o médico disse, vamos para essa outra sala e vamos deixá-la sozinha aqui que eu quero conversar em particular com vocês. Enquanto o médico conversava com os pais, antes de sair, o médico ligou um radinho que tinha em cima da mesa e deixou lá para a Julia ouvir. E ficaram observando a Julia pela porta. Em um determinado momento, tocou uma música. A Julia levantou e começou a dançar. A mãe dela levou a mão à cabeça e disse, meu Deus, ela é doida mesmo. Aí o psiquiatra disse para ela assim, olha, eu não sei se a Julia é doida. A minha sugestão é que vocês matriculem a Julia numa aula de dança. E aí os pais, assim, sem muito acreditar nisso, resolveram matricular a Julia numa aula de dança. Você sabe, a Julia cresceu, fez faculdade de dança, se tornou uma coreógrafa. Ela já morreu tem uns 3 ou 4 anos. E você sabe que quais foram os espetáculos, por exemplo, que a Julia criou? Ela fez Cats e o Fantasma da Ópera, por exemplo. Caraca. Julia, a doida. Né? Então, o que acontece, Letícia, é assim, é que infelizmente o nosso sistema educacional hoje, ele não valoriza isso. Né? Eu me lembro que outro dia eu estava numa apresentação de música de uma escola e tal, e o professor de música disse, olha, aproveitem, porque esse é o último ano que vocês vão falar de negócio de arte. Esquece a arte daqui para frente, não tem mais negócio de música, agora é estudar para o Enem. Mas e o que acontece com aquele garoto ou aquela garota que de repente tem uma inclinação para a arte? Ela vai ficar... Eu não sei falar. Frustrada, aniquilada. Ela vai ficar quieta, ela vai ficar infeliz no final das contas, né? Ela vai crescer infeliz. E aí, eu estava falando sobre a teoria das inteligências múltiplas, e o Gardner diz, não tem aluno ruim, tem aluno que se expressa, por exemplo, como você tem facilidade de se comunicar, tem aluno que tem inteligência verbal, né? Consegue se comunicar ou pelas palavras ou pela escrita. Tem aluno, por exemplo, que se expressa pelo desenho. Não é? Você mesmo falou, você gosta de desenhar e tal, se expressa melhor pelo desenho, inteligência espacial, como o Walt Disney tinha, ele tinha uma inteligência espacial. Tem gente que tem a inteligência corporal sinestésica, são aquelas pessoas, os bailarinos, acrobatas, os esportistas, quem joga futebol, vôlei. Então, cada um expressa a sua inteligência de uma forma diferente e é muito importante, se tiver pai assistindo a gente nesse momento, ou responsável, que... para além de incentivar o garoto a estudar, a memorizar os conteúdos da escola, ou a garota, que observe também quais são as inclinações que ele tem, que tipo de talento ele tem, porque na vida adulta isso faz uma diferença absurdamente grande. O que mais a gente tem é gente infeliz no trabalho porque simplesmente não teve oportunidade de perceber que tinha alguma coisa a mais do que simplesmente o diploma da faculdade, né? Agora, uma pergunta assim. Existe uma pessoa que tem talento, mas nunca sabia que ela tinha esse talento? A maioria. Sério? A maioria. A maioria? A maioria das pessoas. A maioria das pessoas faz o... Vou te dar um exemplo muito comum. O pai e a mãe incentivam para fazer, sei lá, direito, engenharia. O garoto não tem, ou a garota não tem muita opção. Vai acabar fazendo porque o pai e a mãe estão incentivando ali. Ou fazer medicina ou qualquer outro curso mais tradicional. Em um determinado momento da vida, ele até se forma, começa a trabalhar, e isso é muito comum, é o mais comum. Quando ele tem 20 anos de profissão, ele diz, caramba, não é bem isso que eu queria para mim. Realmente até ele está ganhando dinheiro, está bem posicionado, mas não é bem isso que eu queria.
Mas, pô, já estou há 20 anos, né, fazendo isso, então eu vou continuar fazendo isso, e ele continua infeliz. A minoria é que, quando toma consciência de que aquilo não é o melhor caminho, interrompe aquilo e recomeça o processo, né? Eu não estou recomendando que as pessoas larguem o que estão fazendo. Eu estou recomendando, primeiro, que aos 16, 17 anos, quando em geral a gente toma a decisão da faculdade, a gente não está maduro o suficiente para isso. E algumas famílias entendem que o adolescente, quando começa a fazer a faculdade, né, e ele percebe que não é para ele, diz: não, menino, pai, continua estudando. Não, mas pai, eu não gosto disso, eu não me sinto bem, não me sinto confortável. Mas vai até o fim. E o que acontece são pessoas frustradas, tanto que o Gallup, né, que é um instituto de referência hoje em termos de engajamento, dados de 2022 mostram que apenas 21% da população mundial que trabalha se diz feliz com o que faz. Ou seja, 79% das pessoas hoje não gostam do que fazem. Quais são os principais talentos e criatividades que o empreendedor precisa ter, que é necessário, assim, para poder abrir o leque do empreendimento? Empreendimento. Olha só, Letícia, é muito comum quando se vai empreender que você olhe em seu redor e veja o que está dando dinheiro. Pô, podcast. Ney está ganhando milhões de dólares ali no podcast. Vamos abrir podcast. Vamos abrir podcast. Então tem um vizinho que ele montou uma padaria e a padaria dele está bombando. Ele já foi 2 vezes para os Estados Unidos esse ano. Esse negócio de padaria está dando dinheiro. Pô, vamos ganhar dinheiro com padaria. E aí a pessoa olha para fora, né? E ele diz assim: pô, padaria dá dinheiro, sushi dá dinheiro, podcast dá dinheiro. Ele olha para fora. E aí ele resolve montar uma padaria, por exemplo. Eu acho que essa é a dica fundamental para quem quer empreender. E tem a ver com talento, tá? E aí ele abre a padaria e ele começa a perceber que para a padaria rodar, ele tem que acordar 3 horas da manhã, ele tem que ir lá no feirão, para poder comprar os melhores legumes, vegetais, o trigo, o que quer que seja. Ele vai ter que acordar cedo para fazer o pão, porque 6 horas da manhã a galera está querendo comprar pão. E ele começa a perceber que aquilo não é exatamente para ele, porque ele é um cara que funciona melhor à noite, porque ele é um cara que de repente nem gosta muito de atender o público, mas ele viu que estava dando dinheiro e resolveu entrar no negócio. A pior forma de você empreender é você olhar para fora. Na minha opinião, a melhor forma de você empreender, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro. Por quê? Porque empreender é muito complexo, é muito difícil, é muito desafiador, ainda mais no Brasil, que você tem legislação trabalhista complicada, você tem a questão fiscal, tributária muito complicada, é muito difícil para você. Taxas. Tudo é muito complicado. Então, tu concorda comigo que para o cara perseverar naquele negócio, ele tem que estar muito conectado com aquele negócio, ele tem que estar visceralmente conectado, ele tem que acreditar muito no negócio, para poder ele aguentar os solavancos que ele vai levar ao longo da jornada dele. Então, a minha recomendação, como dizia quem é que dizia assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, era vou já me lembrar o nome dele, me deu um branco aqui, já lembro o nome dele, mas vou já me lembrar o nome dele aqui, me deu um branco, daqui a pouco eu lembro. Enfim, ele dizia o seguinte: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então a primeira coisa que eu sugiro, o Jung dizia isso, né? O Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando você olha para dentro e você vê que aquilo que o talento que você tem, a habilidade que você tem é naquilo que você acredita. Vou te contar uma história rápida. Uma amiga uma vez saiu do polo industrial, recebeu a rescisão dela e disse: vou montar Nessa época estavam fazendo muito sabonete artesanal. Sabe aqueles sabonetes artesanais? Ah, eu sei, sabonete glicerina. Isso, glicerina. Fazia umas coisas lá artesanais e tal. Com um mês, eu falei para ela: fulana, como é que tá a loja? Ela disse: fechei. Por que você fechou? Duval, 1 mês tendo prejuízo. Eu falei: 1 mês? Tu acha muito 1 mês? 1 mês não dá nem para começar. Ou seja, aquele negócio não era para ela. Por que quem trabalha com educação, quem trabalha com consultoria, como eu trabalho, tem que gostar muito? Porque é muito complexo. É muito difícil você trabalhar com educação no Brasil. É muito difícil trabalhar com consultoria no Brasil. É muito difícil. Algumas coisas são muito complexas. Então, a minha sugestão é: tente entender o que você faz com muita facilidade de fazer, seja falar em público, seja ensinar, seja... Tem gente que tem uma conexão muito grande com a natureza, por exemplo, né? Tem a inteligência naturalista, aquele cara que gosta da natureza. Você acha que, por exemplo, aqui em Manaus é dificílimo cuidar de planta. Ontem eu estive numa floricultura, comprando lá uns ingredientes, terra e tal, e o senhor que estava lá disse: meu amigo,
Está cada vez mais difícil de trabalhar. Minhas plantas morreram quase todas aqui nesse calor infernal que teve na fumaça e tal. O que faz o cara persistir, Letícia, com aquilo? É o amor que ele tem por aquilo. Então eu acho que se você tem que ser... A natureza é perfeita, Letícia. Se você nasceu para se comunicar, não vá contra a natureza. Se você nasceu para fazer conta, não vá contra a natureza. A natureza é perfeita. Outro dia um amigo me disse assim, Durval, eu tenho um funcionário que eu não sabia mais o que eu fazer, cara, com ele. O cara não funcionava, já tinha testado tudo, ele não funcionava em lugar nenhum. Aí a minha última esperança foi botar ele trancado numa sala para ele fazer planilha de Excel. Eu falei, e o que aconteceu? Ele aflorou, cara, ele desabrochou, o cara começou a entregar muito. Mas por quê? Porque você respeitou a natureza do cara. A natureza dele não era de atender o público. A natureza dele era de fazer planilha. Respeite a natureza e você vai se dar bem em qualquer empreendimento. Quais são os desafios e as recompensas para quem se propõe a ser criativo ou talentoso, para desenvolver o talento ou a criatividade? Olha só, eu acho o seguinte, eu acho que para você se dar bem profissionalmente na vida, eu acho que tem uma receita muito simples do ponto de vista de conceito para você se dar muito bem. Não sei se eu vou responder da melhor forma essa pergunta, mas é assim. Se você descobre para o que você é muito bom, muito, muito bom, por exemplo, você tem facilidade de comunicação. Eu acredito piamente que para todo talento existe alguém que precisa desse talento. Por exemplo, para o seu talento de comunicação, existe alguém que precisa do seu talento, alguém que quer consumir o conteúdo, se interessa pelas pautas, pelos temas que você aborda, não é? Sim. Então, se você descobre qual é o talento que você tem, e a criatividade consiste em você conseguir ligar este talento a uma necessidade que alguém tem do outro lado. Então, por exemplo, imagina que em Manaus... Manaus é uma terra extremamente quente. Isso todo mundo já sabe, é o calor do infernal. É absolutamente infernal, né? Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não vou falar sobre... Não, pode falar. Não, melhor não. Então, olha só. Se eu estou numa cidade extremamente quente e eu tenho uma facilidade para mexer com equipamentos, por exemplo, obviamente que eu posso conectar essa minha habilidade de trabalhar com equipamentos para atender um público aqui. Que equipamento eu poderia trabalhar, já que eu sou muito bom de elétrica, por exemplo? Com ar-condicionado. Eu sou bom de elétrica, sei mexer em equipamento, com ventilador, qualquer coisa. Eu pego esse talento e associo a uma necessidade que existe latente no mercado. Esse é o processo criativo da conexão. Uhum. Então, basicamente, eu acho que se você descobre para o que você serve, para o que você nasceu, e de acordo com o Gallup existem, por exemplo, 34 temas de talentos diferentes, né? Existem pessoas que são muito organizadas, tem gente que tem um talento natural para organizar coisas. Tem gente que tem um talento natural, né? Tem gente que tem... Agora, tem que ter cuidado, viu? Porque às vezes não é talento isso. Quando a pessoa é muito organizada, tem outro nome. Toque. Transtorno obsessivo compulsivo, exatamente. Né? Então, por exemplo, eu uso... amanhã, inclusive, vou fazer um workshop usando Lego Serious Play. Quando a gente entrega os primeiros Legos para os participantes, a primeira coisa que alguns fazem eles começam a arrumar por tamanho, por cor. Eu digo, gente, olha, esse workshop ele já serve para você identificar pelo menos 3 tipos de patologia na pessoa. O cara que começa a organizar tudo por cor é transtorno obsessivo compulsivo, com certeza. Aquele que não... Aí eu digo assim, gente, não mexam agora. E o cara insiste em mexer. Ele provavelmente tem algum tipo de transtorno de ansiedade. A primeira coisa que ele faz é começar a mexer. Então a gente começa a identificar. Então, se você identifica, Letícia, claramente o talento que você tem e você consegue entender que existe um grupo de pessoas... Olha só, um dia eu estava fazendo uma mentoria com uma moça e a moça, ela não estava bem e tal, estava meio perdida profissionalmente. Aí eu perguntei para ela assim, fulana, se tudo desse errado na sua vida, o que você faria? Ela disse, ela olhou, quando olha para cima, assim, é porque o cérebro está pensando, eu acho que eu seria muito feliz se eu fizesse, por exemplo, doce, brigadeiro, bolo e tal. Falei, legal, e você gosta disso? Ela, nossa, eu amo, minhas filhas dizem que eu faço muito bem e tal. Aí eu falei para ela, e se não desse certo, o que você faria? Ela disse, eu acho que eu também adoraria ter uma empresa daquelas que faz festa infantil, sabe? Que monta o painel, bota os balões e tal. Falei, legal, você gosta de fazer isso? Eu lembrei de uma história relacionada a bolo que eu acho que eu vi nos shorts do YouTube, que é meio que da Soutier Padaria, que a moça,
que ela fazia o bolo, ela na realidade era uma empregada de uma moça, e que essa moça, ela fazia bolos. Certo. E aí, quando essa moça estava numa indisponibilidade, ela pediu pra empregada, que era a moça, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, eu não lembro qual era. Aí, ela fez o bolo e a pessoa que foi a cliente, ela começou a elogiar muito o bolo, dizendo que era muito bom e etc. Aí, a dona da empregada, não sei se eu posso falar assim, ela começou a mandar a empregada... O chefe dela. A chefa dela começou a mandar a empregada a fazer vários bolos. E aí ela começou a fazer vários bolos, estava elogiando muito, até que ela se demitiu. E ela começou a fazer uma mini padaria. Teve vários pra ela. Aí teve vários desafios, várias recompensas. E hoje é uma das padarias, eu acho que é Sautier o nome, que ela tem alguns preços salgados, sim, mas ela é uma das mais famosas aqui no Brasil. Olha só, essa tua história é legal porque, assim, é um tema bem interessante pra gente falar. É que, às vezes, a pessoa nasce com talento e ela claramente percebe esse talento. Mas, a maioria das vezes, isso não acontece. E, às vezes, é o acaso, como esse caso dela, que ela estava ali fazendo e, de repente, ela começou a fazer... Opa, eu acho que tenho facilidade de fazer esse negócio aqui, eu acho que isso aqui é tranquilo para fazer. E aí ela começa a perceber, e se aquilo ali, se ela injeta paixão naquele negócio, aquela descoberta pode virar um grande talento. Então o talento, ele não é só uma coisa que você nascer, nossa, o menino é gênio, faz conta de cabeça com 5 anos de idade. Não é só isso que é talento. O talento pode ser, você pode descobrir na sua jornada. De repente você está lá, por exemplo, você está lá na escola, de repente... Nossa, estou precisando de alguém aqui para ser representante de escola. Aí, de repente, você nunca tinha parado para pensar nisso. Ah, Letícia, vai ser você. E aí você se vê obrigado a ter que começar a falar em público. Você começa a perceber, opa, não é difícil para mim esse negócio. Ali que surge o talento. E aí a questão é só de você injetar paixão naquilo lá. Estudar deliberadamente, e aquilo vira uma paixão. Mas só para terminar a história da menina do bolo, e aí eu falei, bom... E se não desse certo esse negócio? Ela disse, Durval, daí nesse caso eu acho que eu ia ser designer mesmo. Eu falei, mas por que você ia ser designer mesmo? Ela disse, não, é porque eu sou formada em design, né? Eu falei, legal. Mas olha só que grave isso. Na faculdade de design, provavelmente, nenhum professor falou para o aluno, disse, olha, designer não é só gráfico. Designer não é só embalagem. Bolo é design. Festa infantil é design, brigadeiro é design. Só que as pessoas não conseguem perceber uma correlação, ou seja, ela fez uma faculdade, estava um pouco frustrada porque eventualmente não tinha dado muito certo em algumas empresas, mas aquela faculdade só fez reforçar um talento natural que ela já tinha para o estético, para a apreciação da beleza do negócio. Então, infelizmente, a maioria das pessoas fica tão presa. Por exemplo, é um médico que diz assim, não, eu vou te dar um exemplo, você conhece pode falar marca aqui, marca nacional? Você conhece o Habib's? Conheço, eu até compro esfirra lá. Você conhece, todo mundo conhece as esfirras do Habib's. Você sabe o dono de lá, qual é a profissão dele? Não. Alberto Saraiva? Ele vende esfirra, quibe, ele é médico. Quê? Ele é médico, o Alberto Saraiva é médico. É médico? É médico. Então, só que o que acontece? Tal como a história que você contou do bolo, o Alberto Saraiva, quando pequeno, se viu numa situação de ter que fazer muito dinheiro. E ele foi fazer a faculdade de medicina com dificuldade e tal, mas precisava fazer dinheiro. E parece, eu não me lembro muito bem da história, ele conheceu uma pessoa que tinha uma padaria. E nessa padaria parece que faziam salgados lá, e ele começou a olhar para aquilo. Ele começou a ver que, o cara consegue fazer uma esfirra, daquela esfirra ele vai gastar, 30 centavos nela, mas ele vende a R$5. Olha o tamanho do lucro do negócio. Mas aí ele foi para a faculdade de medicina, ele disse, já sei, eu acho que eu posso, olha a conexão, a criatividade, eu acho que eu vou pegar aquela história, a experiência que eu tive com o cara da padaria, que eu fazia lá uns salgados, vou conectar isso com a medicina, porque medicina é saúde, então eu vou procurar de repente fazer uns salgados que sejam baratos e não façam mal para a saúde. E aí eu começo a ganhar dinheiro. Percebe a conexão de uma coisa com a outra? É o advogado que, de repente, ele estudou lei, mas ele diz, eu não quero mais trabalhar como advogado.
Mas ele é advogado e ele é apaixonado por tecnologia. Ele começa a perceber que nessa revolução digital que a gente está vivendo, tem um segmento do direito que é a propriedade intelectual, por exemplo, de softwares. E ele consegue conectar o amor pela tecnologia com o direito e ele funda uma nova alternativa de trabalho para ele. Então, assim, eu diria que o meu trabalho hoje em dia, nos últimos 8 anos, tem sido mostrar para as pessoas que elas são um pouco mais do que simplesmente o diploma que elas têm. Que elas têm que conectar aquele diploma com alguma outra paixão, com alguma outra coisa que... No meu caso, eu conecto. Meu processo criativo é eu entender quais são, para onde o mercado está indo e ajudar as pessoas com os talentos que ela tem a se conectarem com essas possibilidades. É isso que eu faço há 8 anos, por exemplo, nos últimos 8 anos, né? Bom, agora vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Qual a importância do desenvolvimento humano para o sucesso de sua carreira ou de sua vida? Não a vida profissional, só a vida pessoal. Total, né? É. Olha só, eu estudei economia. E em economia, quando a gente estuda economia, a gente estuda muito as relações de consumo, né? Tipo assim, demanda, oferta, né, e tal. Uhum. Mas é engraçado porque na teoria econômica clássica, a gente fala de muitos processos, mas a gente fala pouco de pessoas. Mas é impossível falar de economia se eu não falar de pessoas. Porque quem é que faz a economia girar, Letícia? As pessoas. Que compram. Se não tiver gente para comprar, não tem economia, você concorda comigo? Sim. E para eu produzir os bens, por exemplo, para você produzir esse podcast, você precisa de quê? Eu preciso de dinheiro. O que mais? E também de pessoas. Se não tiver uma pessoa para você entrevistar, não tem podcast. Se não tiver uma pessoa para operar ali na técnica, não tem podcast. Se não tem uma pessoa para fazer o contato da produção, não tem podcast. Então, as pessoas são o pilar central de qualquer tipo de negócio. Então, assim, acho que já passou da hora da maioria das empresas perceberem que o maior ativo que elas têm não é o dinheiro que está na conta do banco, mas o maior ativo que elas têm são as pessoas que trabalham para elas. E se eu não cuidar dessas pessoas, não tem empresa. E se eu não cuidar, não desenvolver essas pessoas não vão ganhar dinheiro. A pergunta que você me faz sobre o desenvolvimento humano, eu vou trazer para a minha zona de conforto, como eu te disse, que eu gosto de fazer, e vou te dizer o seguinte: o desenvolvimento humano está ligado à educação. Educação está ligada à qualidade de vida. Só para você ter uma ideia, as pesquisas mostram que pessoas que têm mais acesso à educação, elas têm mais possibilidade de bons empregos. Concorda comigo? Sim. Se ela tem melhores empregos, melhores oportunidades de emprego, ela vai ganhar mais dinheiro. Você concorda? Sim. Se ela ganhar mais dinheiro, ela vai consumir mais bens. Ela vai poder comprar mais ar-condicionado, mais geladeira, mais fogão, vai poder viajar. E se ela consome, a gente aumenta a economia. Então, sem gente, não tem economia. Então, respondendo a tua pergunta, desenvolvimento humano, eu diria que talvez deve ser a prioridade número 0 das empresas. Se eles não cuidarem das pessoas que estão ali, dificilmente eles vão chegar em algum lugar. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que ele diz, que ele tem uma frase que é mais ou menos assim: os negócios são feitos de pessoas. As transações comerciais são feitas de pessoas. As empresas são feitas de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, eu diria que antes do negócio, vem as pessoas. Desenvolvimento humano é importante por isso. Cara, eu vi em um podcast que o senhor participou a sua saga para conseguir as peças do Lego Serious Play. Uhum. Aí eu queria saber como é que aconteceu, todos os detalhes, conta tudo, por favor. Bom. Em 1996, quando eu saí da faculdade, eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. Eu tive o privilégio de não precisar trabalhar para estudar, né? Quando eu terminei, eu falava inglês, aí vem o processo criativo, né? Eu falava inglês e tinha estudado economia. E eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. E eu resolvi que eu ia montar uma sala de aula para dar aula de inglês. Só que eu pensei assim, bom, eu não posso ser mais um professor de inglês. Tem milhares de professores de inglês, tem milhares de escolas. Precisa ter um diferencial, eu preciso ter algum tipo de diferencial, né? Eu falei, bom, meu diferencial vai ser o seguinte: eu vou ensinar inglês para empresas, para pessoas que estão dentro de empresas. Eu não quero ensinar inglês para quem vai viajar para Disney ou vai fazer turismo na Europa. Eu vou ensinar inglês para pessoas de empresas, porque quem está dentro de uma empresa precisa muito aprender a falar inglês, né? E existe hoje, por exemplo, as estatísticas, eu não sei as mais recentes, mas assim, o Brasil aparecia em 52º lugar em termos de fluência em idioma. O nível de coeficiente de 0 a 10 do brasileiro de inglês era 3 pontos alguma coisa. Nossa. O brasileiro fala muito mal, né, inglês.
Falei, vou montar esse negócio. Eu sei que esse negócio cresceu, depois de algum tempo a gente comprou uma franquia, o negócio foi crescendo, e eu fiquei mais ou menos 20 anos da minha vida simplesmente vendendo cursos de inglês. Eu passei pela experiência da Disney, como eu te disse, etc e tal. E teve um determinado momento que nós assumimos a Universidade Corporativa da Nokia aqui em Manaus. E lá na Universidade Corporativa da Nokia comecei a perceber a importância que tinha essa questão do treinamento, do desenvolvimento humano, né? Eu falei, bom, eu acho que chegou a hora de eu começar a repensar meu caminho. Eu acho que eu já dei a minha contribuição no inglês, eu acho que eu quero fazer outra coisa na minha vida. E aí eu estava com minha esposa almoçando um dia e eu comecei a olhar, e você sabe que quando a gente está procurando muito uma coisa, o universo se encarrega de mostrar para a gente. Eu descobri que tinha uma formação, eu descobri que a Lego, fabricante de brinquedos, tinha passado por uma crise muito grande e que eles precisavam se reinventar. E aí eles chamaram 2 consultores americanos lá e disseram, olha, a gente precisa se reinventar, etc e tal, mas a gente não está conseguindo, a galera está começando a querer só jogar videogame, não querem mais brincar de Lego, não sei o que, tal. Final das contas, eles acabaram inventando uma metodologia que posteriormente se chamou de Lego Serious Play, que foi quem tirou a Lego da falência naquele momento. Eu soube daquilo e descobri também que a Lego ela tinha um processo de formação internacional para quem quisesse, de repente, aprender como era essa metodologia que eles usavam para criar novos produtos, para criar novas ideias para empresas. Para desbloquear novas ideias, criar novos serviços, etc. Então eu falei, vou saber como é que funciona esse negócio. E aí eu fui fazer o curso, era um curso com o próprio dinamarquês que inventou o processo lá, que é o Per Christensen, e eu fui fazer o projeto. E é engraçado que antes de viajar, eu encomendei de uma agência de publicidade, eu falei, gente, é o seguinte, eu quero montar uma parada, eu nem sei exatamente como vai ser, mas eu estou indo fazer uma formação lá de Lego, que eu também não sei como é que funciona, mas pensem aí que a gente quer montar uma parada, juro para ti, foi totalmente assim. Eu quero montar uma escola que possa, digamos assim, desbloquear e melhorar a criatividade das pessoas. E aí eu fui fazer a formação, quando eu estou voltando, né, a agência me manda o nome, a sugestão de nome do negócio, que era Parque de Ideias. Eu falei, pô, é genial. Eu falei, mas não é possível, não tem um site, cara? Não tem um site. Não tem Instagram? Não tem Instagram de Parque de Ideias, não tinha nada. E aí a gente registrou tudo, registramos a marca e tudo mais e começamos a operar. Só que no início, o nosso objetivo era trabalhar com crianças que nem você, trabalhar com jovens, com adolescentes e tal. E a gente começou a perceber que as crianças precisavam disso, mas quem mais precisava eram os adultos. E aí a gente fez o que se chama na linguagem das startups, a gente pivotou o negócio, né? E a gente resolveu começar a trabalhar com empresas. E foi um processo bem complicado, porque, assim, primeiro que é um programa muito caro, segundo que ele é todo em inglês, ou seja, quem não fala inglês não tem acesso a esse programa. Terceiro que o inglês do cara não é inglês americano, é inglês dinamarquês. Ou seja, é muito mais difícil de compreender. Muito mais complicado, Eu comecei a dizer, pô, isso é positivo, cara, isso aí são barreiras de entrada, nem todo mundo vai poder fazer esse negócio, né? E aí eu fui fazer a formação. Quando eu voltei, tinha que comprar as peças, só que as peças não vendem no Brasil. As peças só vendem ou nos Estados Unidos ou no Canadá. Ou seja, ela era em dólar. Era em dólar, eu me lembro. E quanto que eram as peças? Então, na época, em 2015, quando eu comprei, nós gastamos $12 mil naquela época, quando o dólar estava 4 e alguma coisa. No auge do dólar, né, disparado, quase. Auge não, que o auge foi agora, né, de 5. Mas 4 e alguma coisa. A gente gastou uns R$50 mil na época para comprar os kits. Só que tinha um outro problema, é que eles não entregavam no Brasil. Não entregavam no Brasil. E aí eu fiquei procurando, aí eu consegui um amigo que morava nos Estados Unidos, foi para casa desse amigo, só que esse amigo acabou vindo para o Brasil e não pôde trazer, porque ele veio para o Brasil, os kits não chegaram lá. Aí eu tinha um outro amigo que estava saindo daqui para ir fazer compras em Miami, e aí precisava aí ele trouxe para mim, a gente teve que pagar as taxas, lá uns R$5 mil de taxa lá para poder trazer. Ou seja, R$55 mil. Isso fora a formação, fora várias outras coisas, né? Na época, eu acho que a gente gastou uns R$100 mil, assim, para a gente se estruturar e começar a operar e entregar para a empresa. Mas a verdade, assim, que eu acho que não fiz nenhum investimento na minha vida que tenha sido tão bom quanto esse. Porque acho que com 2 ou 3 eventos a gente tirou esse dinheiro e a gente começou a operar, e hoje a gente já está há 8 anos fazendo. Eu te confesso que em um determinado momento eu já estava meio cansado de fazer os workshops de Lego Serious Play,
mas eu não paro de fazer os workshops, inclusive amanhã, quando o programa nosso, o podcast é gravado, mas amanhã eu vou estar fazendo, inclusive, um workshop para uma fundação que trabalha com tecnologia, que é a Fundação Paulo Feitosa. Amanhã eu vou passar o dia inteiro lá com eles, fazendo isso, e eu não paro de fazer, assim. E hoje, as maiores empresas do Polo, eu tive o privilégio de ser bem acolhido por eles, de fazer isso, e hoje, graças a Deus, eu pago minhas contas fazendo isso. Conte-nos um pouco sobre sua experiência como colunista da CBN, por favor. Isso é uma outra maluquice também. Oh, meu Deus! Em 2015, quando a gente fundou o Parque de Ideias, a gente tinha gasto tanto dinheiro com os Lego, com as coisas, que a gente não tinha mais dinheiro para fazer propaganda, né? Simplesmente não tinha mais dinheiro. E aí alguém me disse assim, Durval, é o seguinte, cara, tem uma saída aí, gastar pouco, contrata uma assessoria de imprensa. E eu contratei uma assessoria de imprensa, que foi o meu segundo melhor investimento. E eu não lembro quanto era na época, mas eu acho que a gente não chegou a gastar R$3.000, cara, de verdade. E essa moça, a qual eu devo muito do Parque de Ideias, né? Ela é Suelen Reis. Suelen. E hoje eu acho que ela está trabalhando na Secretaria de Cultura, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas a Suelen, muito competentemente, começou a falar para os veículos, olha, vai abrir um negócio chamado Parque de Ideias, olha, vai abrir um negócio chamado Parque de Ideias e tal. E uma desses veículos que a Suelen foi na CBN, que nesta época operava no AM, ainda não estava nem no FM, e aí ela disse, olha, Durval, vai ter uma entrevista com um cara chamado Cristóvão Nonato, né? Cristóvão Nonato. Vai lá com o Cristóvão, que ele tem um programa chamado Empreender na Amazônia. CBN era desse tamanho. Tinha acabado de ir para as mãos da Rede Amazônica nessa época, né? Era AM ainda. E eu fui lá com o Cristóvão, dei a minha entrevista para o Cristóvão e tal. No final, ele e a Daniele Pires, que está lá até hoje, a gente conversando, ele disse, Durval, tu não teria interesse de fazer uma coluna aqui? Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Mas vamos lá, vamos experimentar. Não sei se vai dar certo, mas vamos fazer aí. Ela disse, olha, tem que ter os temas, tá? Eu vou fazer. E eu comecei, na verdade, nessa época eu comecei a fazer as colunas, que chamava CBN Carreiras, isso em 2016, né? O CBN Carreiras está desde 2016, a gente está em 23, a gente está falando de 7, está indo para 8 anos agora. Ele trocou de nome, não é mais CBN Carreiras, agora é CBN Gente S.A., o nome da coluna, né? Eu pedi para mudar, porque eu estava realmente muito cansado daquele modelo que a gente estava, mas aí não parou aí. Aí, acho que eu tinha uns 2 ou 3 meses lá, me convidaram para ir para o Amazon Sat, para fazer um programa de TV lá que chamava-se Conhecer e Aprender. Eu acho que eu conheço esse programa, já vi. Ele ainda está na reprise, eu acho. De vez em quando você pode ver lá. E aí a Márcia me chamou para fazer esse programa. Ela disse, olha, estou me afastando porque eu vou fazer outras coisas. E a gente queria indicar uma pessoa para falar sobre educação e tal. É importante considerar que eu nunca fiz nenhum curso de educação, né? E aí ela disse, vamos lá. E aí eu comecei a apresentar o Conhecer e Aprender na TV também. Os primeiros programas eram pavorosos, né? Muito ruins de verdade. Que nem os primeiros programas deste canal, isso. Que eu não sabia interagir. É normal isso, né? E aí eu comecei a fazer a CBN e o Amazon Sat. E aí, em um determinado momento, a CBN virou FM, né? Numa outra frequência que não é essa frequência agora. Era a frequência, acho que era 91.5, não lembro bem. É 91.5, né? E aí eu comecei a fazer. Aí eu aumentei a coluna Carreiras de 1 dia para 2 dias. E aí essa coluna Carreiras depois foi para Porto Velho, foi para Macapá e foi para Belém. Nossa. Né? Aí hoje a praça de Porto Velho não está mais ativa, mas eu continuo falando para Manaus, para Macapá e para Belém. E aí eu acho que em 2018 eles disseram, olha, a gente tem um programa aqui chamado CBN Educação e Cultura. E a pessoa que está apresentando não vai mais poder, e a gente queria saber se tu topas fazer. Eu falei, um programa é um negócio um pouco mais complicado, porque é uma vez por semana, era meia hora só, era só meia hora, e era 7 horas da manhã, ou seja, ninguém ouvia, né, cara? Nem a minha própria mãe acho que ouvia, nem minha avó que acorda de madrugada ouvia esse programa. E aí eu comecei a fazer esse programa se transformou hoje no que é o CBN Lab. Hoje a gente tem 1 hora de duração. Esse programa vai para o Acre, vai para Macapá, vai para outras capitais. E enfim, eu estou há 8 anos lá. E aí em um determinado momento eu decidi não fazer mais o Amazon Sat, porque o horário era complicado para mim e tal.
E aí me chamaram para falar sobre o Dia Internacional do Brincar, no Bom Dia Amazônia, que é da rede amazônica, né? Eu fui lá, quem estava nessa época era o Zé Carlos Amorim e a Cleo Pinheiro. A Cleo Pinheiro. Quando terminou a minha participação, a Cleo disse: Duval, tu tem interesse de ficar aqui com a gente fazendo uma coluna e tal? Eu falei: podemos experimentar. Já tinha feito Amazonsat, já estava mais experimentado, né? E aí eu comecei a fazer o Bom Dia Amazônia também, que hoje tem um quadro lá que se chama Bom Dia Lab, né? E a gente faz ali mais ou menos a cada 15 dias, 20 dias a gente faz uma interação. Então hoje eu continuo na CBN, continuo na TV. Eu acho que, no meu caso, não é nem um pouco de talento. Eu acho que basicamente foi a vitória do esforço versus o talento. É a prova de que se tem alguma coisa que você consegue aprender, e se você quer realmente aprender, você acaba fazendo. Então, hoje eu continuo fazendo. Para mim, é terapêutico. Eu adoro fazer rádio, adoro fazer a TV. E continuo lá fazendo por uma questão mais eu acho até de contribuição, né? Porque tem gente que, infelizmente, não tem acesso aos programas que eu dou, aos cursos que eu dou e tal. Então, é uma forma de eu, de certa forma, compartilhar aquilo que eu estudo, aprendo com um grande público. Agora, como é que o senhor consegue conciliar essa vida de colunista? Deixa eu ver aqui. Colunista, empreendedor, professor e etc. com a família? É difícil. É muito difícil. Eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma de 9 anos, que é a Valentina, e a Duda, que tem 12. A Valentina faz 10 já, e a Duda faz 13. É complexo, porque elas também têm uma série de atividades. Elas dançam, elas fazem inglês. E o mais interessante de tudo é que nós não temos motorista, e que somos eu e minha esposa que fazemos toda essa logística aí, assim para baixo. Também são meus pais que fazem as minhas aulas. E de graça, né? São Uber, Uber gratuito, né? É Uber gratuito. Pois o melhor para todos. É o melhor para todos, pelo menos todos, entende-se vocês, né? Mas eu acho que isso é bem legal, Letícia, porque assim, o fato de eu ter filhas, crianças, uma já adolescente praticamente, né? Eu acho que de certa forma retroalimenta, me mantém vivo, me mantém alerta, me mantém curioso para entender o universo delas, mas é bem desafiador, né? Hoje eu tenho 51 anos, naturalmente que eu não vou aguentar essa pegada aí por tanto tempo assim, mas enquanto der, eu acho que a gente vai levando. Agora vamos para a pergunta do público, que é a seguinte. Como você usa o Lego Serious Play para ativar a criatividade de um colaborador para uma empresa? Tem que fazer o curso para saber. Não, brincadeira, vamos lá. Eu vou te explicar o que tem por trás do Lego, né? Okay. O Lego é assim, eu não sei se você sabe, Letícia, mas mais de 80% dos nossos neurônios, eles estão conectados com as nossas mãos. Quando você usa as 2 mãos, você usa os 2 lados do cérebro, tanto o lado mais racional, né, o lado mais analítico, quanto o lado mais emocional. E quando o segredo não está somente nas peças, o segredo está na manipulação das peças, né? Quando você está mexendo nas peças ali, usando as 2 mãos, você está usando os 2 lados do cérebro, tanto o racional quanto o emocional, o que raramente a gente faz no nosso dia a dia. Acontece que quando você usa as 2 mãos e acessa áreas do cérebro que normalmente você não acessa, você traz lá do nível inconsciente para o nível consciente um monte de coisas que você sabia que você não sabia que você sabia. Você começa a olhar para aquilo e dizer, caramba, eu sou capaz de fazer isso aqui. E eu não sabia que eu sabia disso. Pois é, exatamente. É até meio filosófico isso, porque tem muita coisa que a gente sabe que a gente sabe. Você sabe o que você sabe, não sabe? Sim. Mas nem todo mundo sabe o que não sabe. Isso é meio que um trava-língua. Quase um trava-língua, meio filosófico, né? Eu não sei, nem todo mundo sabe o que não sabe. Ou seja, eu acho que a pessoa começa a evoluir a partir do momento que ela sabe o que ela sabe fazer, mas ela entende também que tem coisas que ela não sabe fazer. E se eu sei o que eu não sei fazer, fica muito mais fácil para eu ser criativo. O que eu estou querendo dizer para você é que quando ele usa o Lego, é a oportunidade que ele tem, usando os 2 lados do cérebro, de trazer lá do nível mais inconsciente para o consciente uma série de habilidades e possibilidades que na vida real ele não se permite fazer. Então, por exemplo, quando eu entrego o Lego para uma pessoa, um colaborador, ele começa a construir aquilo ali, existe uma conexão do cérebro com o que ele está fazendo. Ele não percebe, mas tem. E quando você vai investigar, vai explorar, vai entender o modelo que ele está fazendo, aquilo tem muito dele ali naquele modelo, só que ele não percebe. Lembra que você me perguntou no início sobre a infância, o que tem lá na infância? Sim. É isso, né? Na verdade, o que acontece é que dizem que o adulto criativo
é a criança que sobreviveu, né? Ou seja, quando você se permite brincar no Lego, quando você se permite sair do mundo real e factual, você vai para o imaginário, você começa a praticar uma frasezinha mágica que é o "e se?". Né? No mundo adulto, a gente tem medo de errar. No mundo adulto, a gente não quer errar. No mundo adulto, a gente não quer experimentar. E o Lego Serious Play oferece uma possibilidade das pessoas experimentarem, brincarem, tentarem, porque ali não vai ter nenhuma punição, ninguém vai ser demitido por uma ideia ruim. E é importante a gente dizer que você fala muito de inovação, né? A inovação ela só acontece quando alguém se permite errar. Se eu não me permito errar, você nem tenta. Nem tento. E aí a inovação é baixa. Esse é o grande ganho de quem usa o Lego Serious Play. Infelizmente, estamos chegando ao fim de nossa entrevista. Tem alguma pergunta que eu fiz que eu não fiz que o senhor gostaria que eu fizesse? Boa pergunta. Olha, eu acho que você poderia perguntar, por exemplo, será que dá para usar o Lego Serious Play com crianças? Ok, então ótimo. É uma boa pergunta essa? É uma boa pergunta essa, então bora fazer agora, que normalmente a gente faz isso pra poder colocar na edição. Tá bom. Então, a gente pode usar o Lego Serious Play com crianças? Em teoria, não. Por que não? Em teoria, não. Né? Quando você olha para a teoria do Lego Serious Play, ele foi construído para ser usado por adultos, porque ele usa muita metáfora e às vezes a metáfora é um pouco difícil para a criança. Mas eu já experimentei fazer, eu já tive algumas experiências com crianças, com jovens adolescentes, né, tipo com 12 anos e tal, e foi maravilhoso. Por quê? Porque a criança, ela se permite muito mais que o adulto, né? A criança, ela experimenta muito mais, ela não tem medo de errar, e o adulto tem. E, na verdade, uma frase de efeito para a gente terminar é o seguinte: se você quer criar alguma coisa que seja realmente original, você precisa se permitir errar. Do contrário, você nunca vai conseguir criar alguma coisa original. Quais são as redes sociais que a gente pode encontrar você e o seu trabalho? Predominantemente o Instagram, porque... Não sei, porque eu acho mais legal o Instagram mesmo. Tô lá no Instagram, @DurvalBragaNeto. Mas, eventualmente, eu tô lá pelo LinkedIn também, que também é @DurvalBragaNeto. Então, se quiserem me encontrar, vai ser um prazer poder conversar, trocar ideia, dar dica de livro, o que for, no que eu puder ser útil, obviamente, vai ser um prazer para mim. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter feito esse podcast, ter um bate-papo super legal. Muito legal. Sucesso para você. Vamos terminando por aqui, depois desse bate-papo super legal. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Fatiari. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade. Soluções em geologia e meio ambiente. E se você gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ative o sininho e também não se esqueça de compartilhar e comentar para a gente poder entregar mais vídeos a mais pessoas. Vou terminando por aqui. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Até o próximo episódio. Tchau!